Hoje aqui no JP Notícias nós estamos recebendo Patrícia Helena, ela é enfermeira e nós vamos falar sobre o autismo. No dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Patrícia, tudo bem? Tudo bem, Ivone. Conta um pouco dessa história do que é o autismo pra gente. Bom, o autismo, Ivone, é uma condição neurológica que acomete principalmente a comunicação e a interação social das pessoas. Então, as pessoas que têm o autismo, elas têm uma dificuldade de entender as interações sociais comuns do dia a dia, um cumprimento, uma despedida, entender quando você pede algo para ela não consegue, essa comunicação para ela é muito difícil. Então, a dificuldade de se relacionar com essas pessoas, ela é muito grande para quem não entende da condição. O diagnóstico dessa doença, ela é difícil porque tem que esperar o desenvolver da criança para saber se ela tem ou não o autismo. Como se dá esse diagnóstico? Exatamente, é um diagnóstico difícil de ser fechado. Ele pode ser fechado pelo neurologista ou pelo psiquiatra, mas o acompanhamento do desenvolver dessa criança pela mãe, por profissionais da educação, isso já vai sugerindo o autismo. Dificilmente se fecha um diagnóstico de autismo com exames, é simplesmente a observação mesmo, o acompanhamento. Então, é necessária a conscientização das pessoas para o assunto, até para ajudar algumas mães que, pela necessidade de proteger, não querem aceitar que a criança não tá se desenvolvendo dentro do esperado. Então, nos primeiros meses de vida, já tem estudo que indica que pode-se observar sinais de autismo. Então, é importantíssimo acompanhar o desenvolvimento da criança. Patrícia, muitas vezes é confundido a questão da capacidade da criança, da pessoa que tem autismo, com o desenvolver. Por exemplo, às vezes ela tem uma questão social de ser muito tímida, de ser introvertida, mas isso não impede que ela desenvolva, que ela aprenda, que ela se comunique da forma dela? Não, de maneira alguma. Uma criança com autismo, ela consegue se interagir com as outras crianças do jeito dela, mas ela se mantém no círculo de brincadeiras. Se as crianças souberem lidar com esse comportamento, eles vão brincar o tempo inteiro juntos. Eu tenho prova disso com a minha experiência com os meus filhos e os coleguinhas de escola, os coleguinhas da sala. Então eles demoram mais para aprender, mas eles aprendem. Bom, a Patrícia também, como ela disse, é mãe e ela tem uma criança que foi diagnosticada com autismo. Patrícia, como foi, no seu caso, como foi descobrir, como foi essa interação? Eu tenho 2 filhos, eles são gêmeos, e os 2 foram diagnosticados com autismo. Ivone, como qualquer mãe, quando eu descobri que os meus filhos não eram crianças que iriam se desenvolver normalmente, eu perdi o meu chão. Eu fiquei com muito medo, eu fiquei insegura, assim como naturalmente como qualquer mãe. Era desconhecido? Sim, meus filhos eles desenvolveram até pouco mais de um ano e 4 meses, perfeitamente. Eles desenvolveram dentro do esperado. Andaram, gungunaram, comiam de tudo. Eles eram crianças desenvolvendo normalmente. Aí, quando nós voltamos para João Pinheiro, morei um tempo fora e foi lá que eles desenvolveram, eles começaram a ter uma regressão, começaram a perder aquilo que eles já tinham desenvolvido. Isso chamou minha atenção, mas assim como outras mães, eu tento associar a mudança, tento achar uma explicação para a questão emocional. Exatamente, mas nunca é um problema, uma doença que eles não estão desenvolvendo normalmente. Fui buscar explicações que não eram tão dolorosas, mas uma consulta com o otorrino por conta de uma obstrução nasal do Enzo, ele me chamou a atenção para o autismo. Ele disse que o Enzo ele era autista ou ele era
surdo, e ele não era surdo. Eu já tinha feito teste de orelhinha, ele ouvia, ele dançava, eles amam música. E aí, então, eu fui correr atrás do diagnóstico de autismo. E foi onde nós nos deparamos com essa realidade. Como as pessoas, como você que viveu esse caso, conviveu com a questão de preconceitos mesmo, por exemplo, na escola, na sociedade, como as pessoas veem essa questão do autismo? Eu tive algumas experiências muito tristes, que na verdade me motivou ainda mais a buscar pelos meus filhos, né? E escolas se fecharam para eles, então eu percebia que eles não eram chamados mais para as festinhas, e havia as festinhas, e isso tudo causa muito sofrimento para uma mãe, né? Mas eu continuei buscando, se fosse preciso, eu buscaria mais, mas eu encontrei apoio, né? Eu não desisti na primeira porta fechada. Então, eu continuei buscando apoio e eu encontrei. Então, hoje, os meus filhos, eles têm uma escola que os apoia, eles têm uma escola eles têm profissionais preparados para lidar com eles têm coleguinhas que estão com eles desde sempre, né? Desde que eles começaram a entender, esses coleguinhas fazem parte da vida deles, eles vão em festinhas. Na primeira festinha eu quase morri de emoção quando eles foram sozinhos. Então eles vão nas festinhas. Hoje eles têm os melhores amigos, eles têm uma convivência normal. Uma vida social normal. Eles têm uma vida social normal, exatamente. E por que deixar isso só para mim? Por que não mobilizar, sensibilizar as pessoas para que as outras mães que têm os filhos nas mesmas condições que os meus não tenham esse sossego também? Mostre esse filho, né? Exatamente. Mostre para ele que ele pode conviver em sociedade. Mostrar, exatamente. Mostrar o seu filho, não ter nenhum preconceito, não ter vergonha dele, porque ele vai aprender a socializar, ele aprende. É só questão de tempo. A família, o Ivone, muitas vezes ela não nega racionalmente. Ela faz isso por proteção, por falta de conhecimento, por medo, né? Então, uma família que acaba negligenciando o diagnóstico, omitindo isso, ela faz por medo. E medo é muito natural. Na verdade, o medo, num certo ponto, numa certa dose homeopática, ele é bom, ele é sadio, né? É normal, é natural ter medo. O medo, ele não pode atrapalhar a busca pelo tratamento do seu filho. Atrapalhar o desenvolvimento. Exatamente. Né? Porque o tratamento, o desenvolvimento do autismo, ele é basicamente nas terapias. O medicamento é para ajudar as terapias, né? Não tem um medicamento para o autismo. Não existe um medicamento, não existe uma cura, não se sabe a causa. É aprender a conviver. É aprender a conviver. A Patrícia continua com a gente, nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, não saia daí.